Olá, começa agora mais um FEComércio Orienta e hoje nós vamos falar sobre a negociação coletiva de trabalho, que é uma importante ferramenta para garantir que sindicatos, patronais e trabalhadores estabeleçam as suas demandas. Para falar sobre o assunto, eu estou com os assessores da Federação, Karina Negrelli e Leandro Almeida. Sejam bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bom, para começar, eu queria que vocês explicassem o que é a CCT, né? A Convenção Coletiva de Trabalho. Qual que é a diferença da CCT para o Acordo Coletivo de Trabalho? Bom, primeiro, é sempre bom estar aqui com vocês. A Convenção Coletiva de Trabalho, ela é um instrumento jurídico celebrado por duas representações sindicais, em que ela afirma norma para determinada categoria. Então, a Convenção Coletiva, a grosso modo, ela faz lei para as partes. Então, é um importante instrumento jurídico na relação capital-trabalho. Já o acordo coletivo, ele é uma esfera menor para a empresa. Então, ou seja, ele regula as atividades de capital-trabalho, uma esfera menor, que é o âmbito de uma empresa ou de um grupo de empresas. Já a convenção coletiva é no aspecto macro, então ela acaba abrangendo toda uma categoria de representação. É importante que a legislação nos permite essas duas configurações de negociações coletivas, porque enquanto a convenção, como colocou o Leandro, tem esse aspecto mais macro, e a empresa muitas vezes tem uma demanda de customização, de adequação daquelas normas à sua realidade, ela pode ser trabalhada dentro de um instrumento de acordo coletivo de trabalho e tem mesmo a mesma força normativa que a Convenção Coletiva de Trabalho, mas focada naquele empreendimento, naquela empresa ou naquele grupo. Então, é mais uma ferramenta para adequar as condições de trabalho à realidade dentro do setor e dentro da empresa especificamente. E o que pode ser negociado, né, numa convenção coletiva de trabalho? Quais são os temas mais recorrentes? A convenção coletiva ela pode negociar todos os direitos que não forem indisponíveis do trabalhador, né? Então, assim, como temas mais recorrentes, a gente tem uma série de temas relacionados à jornada, à remuneração, a formas de licença, a formas de garantia. Então, tudo isso a convenção coletiva ela pode regular, deve regular, inclusive, sobrepondo muitas vezes ao regramento geral, que está na CLT, e customizado de acordo com cada categoria. Exatamente. A importância da convenção coletiva é também compor aquilo que está na lei, né? A reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade, ela trouxe o reforço de que o negociado entre os sindicatos prevalece em relação ao legislado. Então, tem uma potência muito grande dos instrumentos coletivos, não é? Porque ele traz para aquela determinada categoria, na convenção coletiva, condições específicas daquela realidade de mercado. Então, de repente, um mercado está passando por uma situação tal que dependa, naquele momento, de fazer um ajuste em convenção coletiva. Por exemplo, uma redução de salário, por exemplo, uma fixação de um abono ao invés de um reajuste de caráter salarial. Isso tudo pode ser tratado numa convenção coletiva. E a convenção coletiva ela tem uma especificidade que é justamente a imediatidade, né? A lei ela demora algum tempo para tramitar no Congresso, ser aprovada pelo Legislativo e para sanção do Executivo, ou até mesmo quando editada pelo Executivo. A convenção coletiva não, ela é um caráter mais célere porque são as partes que negociam em determinado período, podendo inclusive rever a própria norma dentro daquele período. Então, a depender da necessidade, as entidades sindicais, né, que representam trabalhadores e empregadores, eles podem rever essa norma e dar uma celeridade para aquele regulamento ou para aquele regramento normativo. Então é importante a gente falar que a convenção coletiva ela é capaz ali de fazer com que as empresas se adaptem às mudanças, nas condições de mercado, nas operações. Esse é um aspecto importante. Sim, é um aspecto importante e é função, inclusive, dos sindicatos negociarem esse tipo de situação. Então, é uma atribuição constitucional e que os sindicatos devem estar atentos a isso, sempre ouvindo as categorias, sempre ouvindo suas representações. E como negociações coletivas eficazes podem garantir e prevenir também greves, por exemplo, conflitos laborais? É muito importante o papel das negociações coletivas nessa prevenção de conflitos, porque, via de regra, uma greve acontece quando a negociação coletiva não é levada a um roteiro, ela não alcança aí um consenso das partes. Então,
nesse momento, por uma reivindicação, por uma condição das relações de trabalho, existe a deflagração, né, do movimento grevista. Então, quando há uma disposição, uma capacidade das partes avançarem à exaustão dessa negociação coletiva, muitas vezes você evita, né, um rompimento, um impasse, que muitas vezes é o que dá origem aí a uma greve, né, um impasse nas negociações que pode levar aí a uma situação mais aguda. Enquanto a negociação coletiva for trabalhada, com concessões recíprocas, com propostas e contrapropostas, estudos, né, de aplicação de uma condição em troca de outra, isso tudo vai fazendo com que se pacifique essas relações coletivas de trabalho, né? Muito mais do que, por exemplo, vindo de uma decisão judicial, ou numa greve, ou até num dissídio coletivo. A sensação das partes de alcançarem elas mesmas um consenso e uma solução para suas demandas, via de regra, traz uma adesão maior naquilo que ficou estabelecido e pacifica a questão. É um papel bastante importante de pacificação social. Lembrando que as entidades sindicais, elas têm um papel social de representação em que elas, em suas assembleias, elas elegem as pautas prioritárias para as categorias naquele período. Então, isso dá um direcionamento para a discussão, não fica uma discussão tão aberta. Então, as partes, elas conseguem organizar, as partes que eu digo sempre, os sindicatos, elas conseguem organizar os seus pedidos, pautas e contrapautas para que esse processo negocial flua e que as negociações cheguem a bom termo, evitando movimentos grevistas, até quando eles acontecem, existe ali uma matéria de greve delimitada para não ficar tão abrangente os pedidos. Então, as assembleias são fundamentais para isso. E em vários assuntos trabalhistas, as negociações coletivas são um requisito legal, certo? Para a implantação de regras que não podem ser adotadas individualmente. Como isso funciona? Quais são esses casos? A legislação, ela traz situações em que a proteção do sindicato, a tratativa de caráter coletivo, foi eleita pelo legislador como sendo uma condição para que eu possa negociar em cima das normas trabalhistas, né? Então, a gente tem, hoje em dia, por exemplo, na época da pandemia, a gente teve aquelas medidas emergenciais de suspensão de contrato de trabalho. Esse tipo de situação onde mexe em salário, onde mexe em jornada, onde mexe em questões mais, digamos, relevantes do contrato de trabalho, a legislação, via de regra, coloca como condição a presença dos sindicatos, que se equivalem em forças, né, em poder de negociação, para que se chegue aí numa regra específica para determinado setor, para determinada categoria. Até porque os sindicatos, eles trazem equilíbrio para a negociação, né? Muitas vezes o empregador e o trabalhador estão em níveis de poder de negociação diferentes. Então, às vezes a empresa, às vezes não, a maioria das vezes, quando a gente fala de maiores empresas, ela tem um poder negocial muito maior que o seu trabalhador. O trabalhador, às vezes, não consegue nem fazer reivindicações. E os sindicatos, eles estabelecem esse equilíbrio. Por isso que o legislador estabeleceu a necessidade de algumas questões serem tratadas a níveis coletivos, como disse a Cariga. E quais são as regras para negociações coletivas justas, né, para um processo justo, equilibrado e seguro? Assim? Quais são as regras, as condições básicas para que isso aconteça? E a gente poderia estabelecer algumas linhas que a legislação e a própria doutrina, né, os próprios estudiosos, os juristas dessa área coletiva do direito do trabalho estabelece. Primeira coisa, como a negociação coletiva é um ato jurídico, né, ela tem que ser pautada na boa-fé objetiva. Ela tem um caráter de contrato e ela tem um caráter de norma. O caráter de contrato, o caráter do ato jurídico em si, ele é sempre dotado de boa-fé objetiva. Então, você tem que negociar em condições de transparência entre as partes, né? Você tem que estar na presença de dois sindicatos que têm legitimidade para fazer essa negociação coletiva. Eles têm que estar regularmente constituídos, né? Serem realmente as pessoas com os poderes de negociação, e esses poderes de negociação, eles são adquiridos pelos sindicatos, não só pela eleição de uma diretoria, pela constituição de um sindicato, mas, como o Leandro já nos lembrou aqui, anualmente, minimamente, por uma assembleia.
que vai estabelecer ali as pautas e contrapautas dessas entidades que estão em negociação. Então, esses requisitos básicos, né, que a gente chama, também são acrescidos aí de você tratar de uma pauta que não seja vedada pela lei, né? Então, realmente, eu não posso tratar numa convenção coletiva, por exemplo, de um trabalho infantil, porque é uma condição indisponível, né, uma condição vedada em lei. Então, estando, digamos, do ponto de vista jurídico, presentes esses pilares, a negociação coletiva tem os requisitos básicos para fazer a composição da norma ser de caráter obrigatório para aqueles que estão abrangidos naquele instrumento coletivo. E só então para complementar esse assunto, como os tribunais têm se posicionado frente às negociações coletivas? Olha, eu acho que tem sido crescente, né, Leandro, um reconhecimento dessa condição do negociado prevalecendo sobre o legislado, desde aqui presentes essas condições jurídicas de validade, né, da norma coletiva. Qual é a sua impressão aí em relação? Os tribunais, especialmente os tribunais de culto, eles têm reconhecido as convenções coletivas, têm intervido, ao menos, nas decisões das categorias, nas celebrações. É óbvio, havendo algum ato jurídico ali, alguma falha na composição do instrumento coletivo, os tribunais eles entram para corrigir esses atos. Mas, via de regra, os tribunais têm respeitado as convenções coletivas, mesmo quando existe um processo de dissídio coletivo, a formalidade das assembleias é observado e esses atos são levados em considerações. Então, tem tido, principalmente pós-reforma trabalhista, tem tido aí um manejo muito pertinente dos tribunais. E até a gente lembrar que essa questão da prevalência, né, do negociado sobre o legislado chegou a ser um tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, né, o tema 1046, onde o Supremo validou, sim, essa prevalência, né, que é legítimo, é constitucional, essa prevalência da negociação coletiva sobre a lei dentro dos limites, dos direitos indisponíveis que o Leandro falou. Então, a própria reforma trabalhista, ela trouxe um direcionamento para o Poder Judiciário mesmo, na avaliação das normas coletivas, dando um comando no sentido de que não se faça intervenção no conteúdo, mas muito mais na forma em que isso foi pactuado. E aí, desde que não esteja aí avançando em direitos indisponíveis que estão muito bem definidos na legislação, né? Tanto no artigo 7º da Constituição Federal, que tem ali um elenco grande, muitas normas trabalhistas são de padrão constitucional, né? Então, além daquele limite, a própria CLT na reforma trabalhista, ela trouxe uma lista de situações em que a norma coletiva não pode, um limite das negociações coletivas. Então, por exemplo, eu não posso trazer uma norma que faça a abolição do fundo de garantia dentro da categoria. Isso é um dos limites que a reforma trabalhista estabeleceu para dizer, olha, prevalece sim o negociado sobre o legislado, exceto em relação a esses direitos que são inegociáveis, que são o mínimo de garantia que a legislação estabelece para as relações de trabalho. Então, a reforma trabalhista ela trouxe um avanço também ao delimitar essas situações? Ela trouxe, eu vejo como positivo. Diminuir a litigiosidade também, né? Essa avaliação, sim, ela trouxe ali algumas limitações em que as partes não podem negociar, que é o mínimo civilizatório que a Karina cita. Eu acho que mexer em algumas questões sensíveis, como saúde, como dignidade da pessoa humana. Então, ela foi muito feliz em delimitar isso e, ao mesmo tempo, ela foi bastante feliz em ampliar o leque de assuntos e aspectos em que as negociações coletivas podem, de fato, avançar. Porque as partes que negociam são detetoras do conhecimento da categoria e ali elas têm conhecimento e são preparadas, existe uma outorga
do poder público para que elas façam esse tipo de negociação, estabeleçam as regras, as leis para as partes em determinados períodos. Que a lei ela é genérica, né? Ela tem que ser genérica, né? A gente nunca vai conseguir, no processo legislativo, estar atendendo a condição e a necessidade daquele mercado em particular. E aí entra o mérito da negociação coletiva, né? O poder, a capacidade e a responsabilidade dos sindicatos em entrar nas condições daquele mercado, nas condições daquelas relações de trabalho específicas, para disciplinar aquilo que o legislador, que o poder público está realmente à distância. É o juiz, né? Isso que a gente fala. A negociação tem que ser levada realmente à exaustão, porque a melhor solução está entre as partes que estão mais próximas do dia a dia. O juiz tem condição de ajudar em alguns aspectos, mas ninguém melhor do que os trabalhadores e as empresas para conhecer a realidade do dia a dia. Até porque o mercado é dinâmico, né? Muitas vezes vão acontecer situações nas relações de trabalho que não estão previstas na legislação. Então, cabe às entidades sindicais regularem isso dentro da sua expertise de cada área. Então, determinada situação pode levar 2, 3 anos num processo legislativo, sendo que as partes, em 6 meses, em uma rodada de negociação, consigam regulamentar. Então, essa também é uma função da entidade sindical, das entidades sindicais, e que muitas vezes vão dirimir problemas ali imediatos da sua categoria, ou problemas sazonais da sua categoria. E qual é o papel da Justiça do Trabalho nessas negociações? Como ela entra? A Justiça do Trabalho nessas negociações, ela tem 2 papéis, um de fiscalizar se as normas vêm sendo cumpridas, e outra de muitas vezes mediar ou até mesmo decidir quando existe um impasse na negociação coletiva, né, que são chamados de dissídios coletivos. Então, esse é basicamente o papel da Justiça do Trabalho. É óbvio que existe um papel orientativo, muitas vezes, dentro do papel compositivo, existe ali um papel de mediador do poder público, que hoje em dia cada vez mais tem avançado para essa forma de composição também, mas se a gente analisar friamente, em primeiro grau é decidir o que está estabelecido dentro das normas e aplicar no caso concreto, e em segundo grau mediar e muitas vezes também decidir as questões em que as partes não evoluíram dentro da negociação. Exatamente. É muito importante esse papel, digamos, para uma reta final, né? Você começa um processo de negociação amplo, de repente com uma pauta de muitos itens, né? É muito comum numa convenção coletiva, né? Centenas de itens, né? Receber muitos itens de reivindicações a cada ano. E eles vão sendo vencidos, vão sendo todos discutidos, compostos, e muitas vezes você chega ao final do processo com 2, 3 itens onde não foi possível evoluir. E talvez nesse sentido, para não invalidar uma negociação coletiva tão grande, tão ampla, né, as partes levam para uma mediação, para uma arbitragem que hoje existe na Justiça do Trabalho, os centros, né, extrajudiciais de solução de conflitos que estão preparados para mediação e para a arbitragem. E também o próprio dissídio coletivo, né, onde realmente essas questões que resultaram não solucionadas no processo de negociação vão ser julgadas, né? E o papel da Justiça do Trabalho, aos poucos, a gente percebe na evolução do nosso sistema jurídico, né, Leandro? Até para colocar o Brasil dentro de um contexto internacional de maior liberdade sindical, foi sendo reduzida a atuação do judiciário para ser elevada à atuação das entidades sindicais. Por isso que nesse tema que o Supremo disse, que é constitucional a adequação setorial negociada entre os sindicatos, sim, porque essa é a ideia, que os sindicatos negociem, que as partes negociem dentro daquilo que a lei estabelece os limites e evitem que o externo, que o poder público, interfira nas relações de trabalho. Então, é menos Estado e é mais o ente privado, porque os sindicatos são entes privados, né, mas de representação coletiva, solucionando as suas questões. Então, isso foi um avanço, eu vejo como um avanço onde o papel da Justiça do Trabalho
vai ficando mais de apoio, né? E menos de dizer a norma, mas apoiando as partes a chegar numa solução para o seu... Lembrando que a Justiça do Trabalho vai estar sempre à disposição do capital trabalho, né? Daquele que se sentir prejudicado. Mas o fundamental, e é o que o espírito do pilar, né, negociado sobre o apoio legislado, é justamente isso, que os sindicatos, que as entidades sindicais, elas cada vez mais se apoderem do poder de negociação que eles possuem, para que assumam mais cada vez sua representação e sejam mais independentes dentro daqueles aspectos óbvios que são pertinentes à sua negociação. E as negociações coletivas, elas exercem também influência em temas mais macro, como a agenda ESG, por exemplo, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável? Eu vejo total influência, sabe, Camila? Porque se você for pensar na sigla ESG, você tem no meio dela o social, né? O S de social. E o que a agenda ESG diz? Que você tem que gerenciar, você tem que fazer uma gestão empresarial, você tem que ter uma atividade que olhe para os impactos que o teu negócio causa. Dentro dos impactos sociais, os teus colaboradores também compõem esses impactos, né? Então, na medida em que as negociações vêm sendo em clima de boa-fé, de transparência, de respeito e harmonia, aquilo que se constrói numa negociação coletiva tende a trazer engajamento, né? Porque foi parte de um diálogo, de uma decisão de caráter coletivo, onde uma parte cede um pouco, a outra parte cede num outro lado, até que se chegue naquilo que é equilibrável, né? E sustentável. Então, eu acho que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, quando a gente fala da agenda ESG, passa pela negociação coletiva. O que é sustentável numa folha de pagamento, né? O que é sustentável na dignidade, nos programas de inclusão? Saúde. Saúde. A questão da governança também é bastante importante, né, nesse aspecto, porque as empresas, elas têm ali critérios de governança que cada vez mais tem que ficar claro para o seu público, inclusive para o seu público interno. Não é só para o seu consumidor, para aquele que usa a sua marca, e sim para o seu... Exatamente. Então, para o seu colaborador também, porque ele é aquele funcionário que vai ter as regras trabalhistas aplicadas no seu dia a dia. Então, as regras de governança é muito importante internamente. E gera esse engajamento mesmo, né? Porque, falando de governança, é muito interessante, porque a questão do clima organizacional, onde, sabe, aquela equipe que tem o brilho no olho, que quer estar ali, não está ali procurando outro caminho. Não está só pelo né? salário no final do mês, né? Então, assim, esse clima interno, você ter uma comunicação durante o processo de negociação coletiva, né? De repente o RH fala, olha, dando uma notícia ou outra, estamos em negociação, né? Temos uma previsão, ainda tem uma assembleia, ainda, né, tem mais uma rodada, para não deixar aquele que é o destinatário da negociação coletiva no escuro até o final. Titular do direito, na verdade, né? Ele é titular do direito. Então, algumas verbas são diretamente ligadas à autorização desses trabalhadores, né? Quando a gente pega uma assembleia de PNR, por exemplo, então você tem todo esse critério de transparência que está bem atrelado aos critérios ESG. Eu acho que passamos nesse momento assim também por um amadurecimento das entidades sindicais para lidar com tudo isso, né? Antes se negociava sem rede social, né? Sem uma facilidade de mobilização e de difusão de informação. Então é importante que essa informação também venha de uma fonte confiável, para que ela não chegue distorcida e não polua a mesa de negociação, né? Então, se o RH cuidar disso, se o gestor de pessoas, às vezes a empresa não é tão grande, é uma empresa menor, mas há sempre dentro de uma empresa a pessoa de diálogo, né? A pessoa de referência. De comunicação, né? Interno, né? Trazer informações com fonte digna, com fonte fidedigna, né? E com transparência vai colaborar para que informações ou fake news, né? Informações incorretas, desinformação, não tragam um efeito negativo
nas negociações, né? Porque o clima na mesa de negociações também é muito importante. Importante, é. Pegando esse gancho, outro tema em alta é a inteligência artificial. Ela pode ser empregada também nas negociações coletivas? Elas podem ser objeto de negociação coletiva, muitas vezes, né? Cada vez mais a gente vê a tecnologia avançando sobre postos de trabalho, mas aí a gente precisa sempre estar alerta para saber o que a inteligência artificial pode agregar num processo negocial ou dentro das normas, para não também sobrepor o caráter humano das negociações, o caráter humano do trabalho. Então, a gente tem que avaliar sempre esses dois pesos e duas medidas, já que a inteligência artificial ela vem para somar no dia a dia, tanto da relação de trabalho quanto dos atores do processo negocial. É uma ferramenta, né? Eu acho que é uma ferramenta que é bem-vinda, no sentido de facilitação. Então, eu vejo assim, de repente, no processo de negociação, a questão de análise de dados, né? Cruzamento de informações para que você consiga ali dentro do teu FII, que o Leandro tocou num ponto muito importante, porque ali você está tratando de relações humanas, né? E também com outra entidade sindical, onde os dirigentes são máquinas, são humanos. Então, as técnicas de negociação passam muito por essa questão de você ter aquele feeling, você estabelecer um relacionamento de confiança, você não estabelece um relacionamento de confiança com uma máquina, né? Muitos de nós, como na condição, por exemplo, às vezes de consumidores de produtos, serviços, muitas vezes quando você tem uma necessidade, uma dúvida, a gente reluta um pouco, os chatbots, né? As gravações, a gente gostaria de chegar no atendimento humano, né? Então, eu acho assim, tem o seu espaço, né? Dentro de um uso de ferramenta, mas ela não substitui o caráter técnico humano e da própria característica da intuição da negociação, o momento de ceder, o momento de, não, hoje chegamos no nosso limite, vamos levantar, a gente marca uma nova reunião e vamos avançando, esperando a temperatura esfriar. Precisa da sensibilidade, né, humana? Soft skills de cada um dentro dessa sensibilidade do processo negocial é fundamental e a máquina dificilmente vai atingir esse objetivo, né? Bom, e para finalizar, qual que é o recado para as empresas? Como elas podem participar, expor suas demandas? Porque às vezes elas ficam longe, né? Algumas se sentem longe dessa ferramenta tão importante. Qual que é o recado de vocês para as empresas? E aí eu diria às empresas que sempre tragam para os seus sindicatos, para a federação, aquilo que é importante tratar nas relações de trabalho e que participem do processo negocial ou levando essas sugestões através de e-mails, de mensagens, ou até das próprias assembleias. As assembleias precisam dessa representatividade quando falam em nome de uma coletividade. Então, que se aproximem dos sindicatos patronais das empresas para que eles possam bem representar os seus interesses no momento da negociação coletiva, para que ela seja útil e ela seja uma ferramenta de desenvolvimento e de melhoria do desempenho daquele negócio, daquela empresa. E a Karina disse é fundamental. As empresas, na medida do possível, é óbvio, a gente sabe que os empresários têm os dias tomados por atribuições, mas eles necessariamente precisam participar das assembleias de negociação coletiva, eles precisam trazer seus pleitos, eles precisam entender muitas vezes porque que determinados assuntos estão sendo discutidos, parece muitas vezes que um assunto está longe da atividade daquele empresário, mas ele está muito relacionado ao dia a dia. Então é fundamental que os empresários estejam nas assembleias ou por meio de seus prepostos para que eles possam ali entender da parte do processo negocial e contribuir com isso, que muitas vezes vai resultar numa convenção coletiva que ela pode ser entendida, se ele não tiver o conhecimento, como onerosa ou como não adequada. Sem a contribuição desse empresário, a gente não consegue evoluir para uma contribuição customizada para determinada categoria. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, por todos os esclarecimentos e até a próxima.